Eu quero que você preste muita atenção nesse vídeo, porque o Lula está querendo te enganar e eu vou mostrar para você, toda a realidade e toda a mentira que está sendo contada. A gente vai desmascarar agora, nesse vídeo, o Lula e a esquerda. Presta só atenção nisso daqui. Eu vou mostrar esse vídeo aqui para vocês, né, de tudo que ele falou hoje, e repercutiu bastante esse vídeo dele, mas eu quero que você entenda primeiro esse vídeo, depois eu vou mostrar um outro vídeo para você, e aí você vai tirar todas as suas conclusões. Presta muita atenção, fica até o final e curta esse vídeo. Aperta o botãozinho aí de curtida, o likezinho, aperta a curtida aí, que é muito importante para esse vídeo chegar cada vez mais longe. Vamos lá, presta atenção aqui, eu vou aumentar aqui o volume para vocês. Olha só isso daqui que ele falou. Porque depois do sucesso da minha visita ao Trump, do sucesso, o Trump até riu. Vocês viram que ele riu? Porque ele disse que entre eu e ele tem uma química, sabe? Então, o bolsonarismo ficou muito puto da vida. O que aconteceu? Eles foram lá, a família foi lá essa semana e foi conversar com o Marco Rubio. Porque aquela fotografia que eles tiraram com o Trump, você viu, o Trump sentou e falou, fica em pé, ele fica de pé. Aquilo é a fotografia de campanha, tá? Aquilo é a fotografia de campanha. Então, mas eles foram encontrar com o Marco Rubio. E quando é ontem, eu soube da notícia que o comércio americano resolveu taxar o Brasil em 25%. Quando nós estávamos em negociação. Quando eu tinha tido uma reunião com o presidente Trump. Bem, o que eu quero dizer com isso? É que esses filhos do Bolsonaro conseguem ser pior do que ele. E são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. É isso que vocês têm que dizer alto e bom som. São traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silvério dos Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. O que merece os traidores da pátria que vão pedir intervenção de um país no nosso país. Pensem, meditem. Porque esse cidadão hoje... Tá aí, né? Vocês viram aí o que ele... Ou seja, né? É uma narrativa, uma guerra de narrativas que já começou. É uma falsa narrativa, né? Ou seja, uma manipulação da informação, e eu vou mostrar para você a realidade, dizendo o seguinte, vamos fazer um exercício aqui simples, né? Ele está falando que Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo conseguiram convencer o presidente dos Estados Unidos, tá, a tarifar o Brasil em 25%. O Lula, no começo desse vídeo aqui, olha só o que ele diz. Porque depois do sucesso da minha visita ao Trump... Vocês ouviram? Porque depois do sucesso da minha visita ao Trump, do sucesso, o Trump até riu. Vocês viram que ele riu? Tá aí. O presidente do Brasil... Ignora quem seja o presidente do Brasil, tá? Vamos fazer um exercício mental aqui. O presidente do Brasil não teve a capacidade de convencer o presidente dos Estados Unidos que seria ruim tarifar o Brasil. O presidente do Brasil não conseguiu isso. Quem conseguiu isso foi um senador, um ex-deputado e um jornalista. Ou seja, estamos diante de 3 pessoas altamente poderosas. Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo são as pessoas mais poderosas hoje do Brasil, pois eles conseguem convencer o presidente dos Estados Unidos a tarifar o Brasil. Enquanto o presidente do Brasil, que é o Lula, não consegue fazer isso. Não consegue tirar essa tarifa, convencê-lo ao contrário. Olha só, sendo que ele disse que foi um sucesso. Vocês entendem como isso é a pura manipulação? Vocês entendem como isso é bizarro? Vocês entendem como isso é absurdo? Vocês entendem como isso é um exercício de convencimento das pessoas menos, digamos assim, intelectualmente frágeis, menos capacitadas intelectualmente? Porque quem cai num negócio desse, né, infelizmente, não está recebendo a informação por completo, não está se informando como deveria.
E por isso a gente está fazendo esse trabalho aqui, mostrando para vocês a realidade. Mas eu vou mostrar outro vídeo aqui para vocês, porque vocês viram aí, né? Vocês viram aí. Agora, olha só esse daqui, quer ver? Esse daqui é o Marco Rubio. Ele é eu vou até aumentar aqui para vocês, ele é o secretário de Estado dos Estados Unidos. É um dos cargos mais importantes, é como se fosse aqui o ministro das Relações Exteriores. É um dos cargos mais importantes hoje. Eu acho que depois do presidente dos Estados Unidos, o segundo cargo mais importante não é o do vice-presidente, é o do secretário de Estado, pois ele lida com todos os países. Ele é o porta-voz ali de todas as relações internacionais que os Estados Unidos têm. E são muitas, são inúmeras. Os Estados Unidos é o país mais poderoso do mundo, a gente sabe disso. Então, ele lida com todos os países de todas as formas. Então, é um cargo muito, muito importante hoje nos Estados Unidos. Olha só o que ele disse. Presta atenção. We now have in this hemisphere a coalition of friendly countries, over a dozen, who have aligned to work on not just the issues of security that we all have in common, but also economic prosperity that go hand in hand. It's an amazing story that basically, other than Nicaragua, other than Cuba, obviously, other than Venezuela, remains with some challenges, and of course Brazil, although they're in the midst of an election cycle, and to some extent the current government in Colombia as well, at least the president's been problematic. But generally speaking, it is now a region filled with American allies, American-friendly leaders, and an America-friendly direction. We now have in this hemisphere... Aí, né? Ele coloca hoje o Brasil e vários outros países da América Latina, como Venezuela, Cuba, Nicarágua, como países onde precisa se ter atenção. São, digamos assim, inimigos, né? Precisa ter atenção porque virou um problema muito grande relacionado à segurança, né? E todo mundo sabe o motivo aí. Teve essa briga, essa guerra das facções e aí a sanção dos Estados Unidos em relação ao posicionamento dela em relação às facções aqui no Brasil. Vocês viram tudo isso agora nas últimas semanas, mas o ponto aqui não é esse. O ponto aqui é que o Lula acha que não tem internet nos Estados Unidos. É simples. Os Estados Unidos hoje é um dos países que mais investem em segurança no mundo, né? Todo mundo sabe disso. E por investir em muita segurança, inteligência e também na questão de logística, né? De logística ali da segurança pública mesmo, da segurança internacional ali dos Estados Unidos, eles têm informações privilegiadas, eles têm informações que muitas vezes outros governos não possuem. Então, eles têm informantes em vários países, a gente sabe muito bem disso, porque eles precisam se proteger porque eles são muito visados. Mas o Lula acha que não. O Lula acha que não. Que eles simplesmente estão ao bel prazer deles, ou seja, da pura vontade da cabeça deles, em colocar essas facções como terroristas. É simples. E também eles estão sendo manipulados por 3 caras, um senador, um ex-deputado e um jornalista. É tão absurdo isso na cabeça de qualquer pessoa, você pensar um negócio, você fazer um exercício de lógica, você percebe que isso é bizarro. Mas tudo bem. Agora, vocês querem ver o motivo real desse tarifaço? A Globo mesmo falou, você não vai ouvir de mim, você vai ouvir da própria Globo. A Globo mesmo disse o motivo desse tarifaço aí. Olha só o que eles colocaram aqui. Vou colocar aqui para vocês. Olha só. Vamos lá. Olha, a gente já tinha antecipado aqui que o representante de comércio dos Estados Unidos, Jameson Greer, já estava irritado com o Brasil depois de uma ação do Brasil que bloqueou, junto com a Turquia, lá na Organização Mundial de Comércio, uma medida americana para isentar de maneira permanente tarifas ao comércio digital. E ele tinha dito que tudo de Brasil passaria por ele, então ele queria acelerar essa investigação da 301, tanto que soltaram a informação ontem, depois de quase um ano de investigação, uma investigação muito abrangente contra o Brasil, por sinal, que aborda tanto comércio digital, PIX, pirataria na 25 de março, desmatamento, corrupção, tarifas a outro país. Então, daí ontem, quase meia-noite, o governo se antecipou alguns dias e soltou esse relatório preliminar, dias antes do previsto, com algumas conclusões e recomendações. Entre as conclusões, Sadi, os Estados Unidos alegaram que tribunais brasileiros emitiram ordens para que empresas de mídia social dos Estados Unidos removam conteúdos políticos. A gente
já tinha falado sobre isso antes, é algo que eles estão de olho, né, na questão da censura. Em relação ao Pix, eles afirmam que o Brasil colocou em desvantagem empresas americanas, né, de cartão de crédito, por exemplo, que atuam nessa concorrência desses serviços de pagamento eletrônico. Sobre a corrupção, o governo diz que o Brasil deixa de adotar medidas para combater o problema. Sobre a proteção de propriedade intelectual, que o Brasil deixa de aplicar medidas para coibir a circulação de mercadorias falsificadas, citando até 25 de março. E em relação ao acesso ao mercado de etanol, o governo americano alegou que em 2017 o Brasil deixou de oferecer aquele tratamento recíproco às exportações dos Estados Unidos. E sobre o desmatamento, que o Brasil falha historicamente, né? E sobre essa questão das tarifas também que a gente estava falando, que o Brasil concede tratamento tarifário preferencial a países como o México e a Índia. Tá vendo, né? Os Estados Unidos disse que o Brasil dá preferência a outros países. Ou seja, não tem diplomacia, é um governo fragilizado, desgastado, despreparado, se mostrando mais uma vez aí, né? Mostrando a realidade de tudo que está acontecendo. Bom, deixa a sua curtida aí, eu acho que ficou muito claro aqui tudo que está acontecendo. Deixa a sua curtida nesse vídeo, é muito importante. Não se esqueça, tá? Não se esqueça que aqui sempre tem vídeo todos os dias aqui. Deixa a sua curtida e também compartilhe muito esse vídeo. Vamos pra cima, é difícil, a gente sabe, mas a gente tá aqui pra tentar mudar esse jogo.